Graças a Deus, vamos estar aprendendo mais uma vez na EBD virtual, onde vamos estar lendo, e aprendendo nesta lição maravilhosa, prosseguindo em direção ao alvo. Veja que maravilha. Aqui vamos aprender aqui uns pontos, como prosseguir em direção ao alvo. O nosso versículo-chave está lá em Filipenses capítulo 3, o versículo 14, que diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual o objetivo desta lição que vamos ter hoje? O objetivo da nossa lição é o quê? É apontar as atitudes necessárias aos cristãos para percorrer a carreira a fim de atingir o alvo proposto, a salvação em Cristo Jesus. Esse é o objetivo. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa meta, prosseguir avante, desistir nunca, voltar atrás no passado, nunca, mas sempre prosseguir avante. Sabemos que a vitória vem do Senhor. Amém? Vamos estar orando neste momento. Pai, graças te damos pelo privilégio de estar na tua casa, na tua presença, e diante dessa lição maravilhosa, Pai, onde vamos aqui estar aprendendo da tua palavra, e sabemos que essa palavra tem muito para nos ensinar nessa noite, nesta lição maravilhosa, Pai, que o Senhor possa continuar falando com cada um dos teus filhos, que irão assistir, Pai amado, esta lição nesta noite, Pai, nesse dia, ou a hora que eles forem assistir, Pai de poder, que o Senhor possa falar profundamente, que eles possam aprender, Pai, nesta lição, porque eu sei que o Senhor vai nos ensinar profundamente, Pai. Que nós possamos sempre prosseguir, Pai amado, em direção ao alvo. Prosseguir, Pai amado, em direção ao céu. Nunca olhar para trás, nunca desistir, mas sabendo que a nossa salvação vem do Senhor, Pai de poder. Fica conosco, continua conosco, abre a nossa mente, para que possamos entender a cada dia mais o propósito da Tua palavra, Senhor. E fala conosco o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Neste momento vamos estar ouvindo a Tainá, minha filha, e eu vou estar também louvando com ela na abertura da IBD. Amém? Glória a Deus. Sinta o Senhor no teu ouvido. Sinta a presença dele junto de você. Nós sentimos essa luz que ele está em nosso meio. Andrade, posso ser sincero. Não preciso ser mais forte do que sou.
Amém, graças a Deus. Mais uma noite, né? Nós estamos gravando esta lição. Creio que falará ao seu coração também. Prosseguindo em direção ao alvo, é o título da nossa lição. O pastor está aqui para ajudar nos comentários, né? Nós estaremos dividindo esta parceria, né? O Renato está na sonoplastia, a Gleice está aqui ajudando, né? Nessa luta, para que a gente faça um bom trabalho para a glória de Deus. Então nós estamos aqui saudando você de casa, você que está aí acompanhando a lição bíblica. Nós estamos na lição 11, uma lição que fala profundamente aos nossos corações. Às vezes a gente fica pensando, será que na carreira nossa é como se nós fôssemos atletas? Sim, nós estamos como os atletas de Cristo, correndo a carreira que nos está proposta. Nós sabemos que o alvo é Cristo, a salvação é nossa recompensa de toda essa carreira, de toda essa jornada. Então Deus tem estabelecido essa corrida. Nós sabemos que uma corrida normal, as pessoas jogam um prêmio para seduzir os atletas, né, os competidores, para que eles se percam na carreira. E nós sabemos que na nossa vida espiritual não é diferente. O inimigo das nossas almas, ele não vai usar aquilo que Deus tem para nós, mas ele quer tirar a nossa coroa. Então, hoje nós vamos aprender o que é realmente continuar no alvo que é Cristo. O apóstolo Paulo ensinando aos filipenses, dá-nos essa grande lição, né? Vamos ler a introdução, diz assim: nesta lição seremos alertados sobre o perigo de sucumbir à paralisia por causa de coisas que acontecem no passado. Paulo sabia que todas as coisas cooperam para o bem, Romanos 8, 28. Ele podia olhar para o seu passado sem culpa e sem morar emocionalmente no passado, e também podia contemplar o futuro sem ansiedade. Apenas alguém com uma firme confiança na ação de Deus em todos os momentos poderia aconselhar com determinação aos irmãos filipenses dizendo: se alegrem. Amém? Nós vemos aqui a introdução, ela fala profundamente aos nossos corações, dizendo esse esboço, né? Que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. O primeiro ponto diz assim: o cristão não pode parar. Não que eu o tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para a aquisição, aquilo que a quem também fui conquistado por Cristo Jesus. Filipenses 3:12. O cristão não pode desistir diante das dificuldades. O apóstolo Paulo está na prisão escrevendo esta carta aos filipenses, cujo tema é alegria. Paulo foi realmente transformado por Jesus Cristo. De perseguidor no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, capítulo 1, 13 a 14, servo de Deus preso numa cadeia romana, por amor a Cristo, Filipenses 3, 1, 13 e 14. Paulo queria prosseguir, mesmo a prisão não poderia prender a sua alma, nem sufocar os seus projetos. Filipenses 3,12 diz, nos ensina que Paulo foi conquistado por Jesus. Por ser salvo, ele se via constrangido em amor e prosseguir a sua vida em marcha de acordo com o propósito do seu mestre. Da mesma maneira, devemos ter a convicção de que Jesus tem um propósito em nossa vida. Não podemos cruzar os braços. Paulo não descansa nos seus currículos e naquilo que já conquistou. Na vida cristã, não se deve ter lugar para acomodação espiritual. Para não dar a impressão de que ele já tivesse chegado, Paulo indica cuidadosamente que ele ainda estava muito envolvido na corrida da vida. Elienay Cabral lembra que a forma verbal prossigo implica determinação da parte do apóstolo, uma determinação pessoal com o sentido de esforço intenso, de não desistir mesmo enfrentando obstáculo e dificuldade na carreira. O corredor apela para todas as forças que ainda lhe resta e inclina-se na direção do alvo, assim a nossa reta de chegada. Então, o alvo é a nossa reta de chegada. Então, sabemos que nós não devemos desistir de maneira alguma. Amém? Amém. Irmãos, nesse momento também eu quero cumprimentar os irmãos que estão em casa, que vai acompanhar essa lição. E o que me chama a atenção aqui é que Paulo, na vida cristã, não se deve ter lugar para acomodação espiritual. Nós vimos que Paulo,
ele mesmo estando preso, né, ele prosseguia, né, batalhando, ensinando os irmãos de Filipenses, né, falando a respeito do reino de Cristo. Ele não se acomodou, né, e às vezes a gente vê, né, qualquer situação, a pessoa cruza os braços, se acomoda, mas aqui a gente vê Paulo, a dedicação dele. Mesmo ele estando lá preso, ele continuou firme naquele propósito. Ou seja, uma determinação pessoal mesmo, né, com todo esforço, dedicando, superando os obstáculos, as dificuldades, né, na carreira, mas ele não parou. Como se diz, o atleta também, ele tem uma vida exemplar, né? A pessoa tem que estar dedicando, esforçando. Na nossa vida espiritual também com Cristo é assim, nós temos que nos esforçar, né? Colocar uma meta, né? E alcançar. E depois que alcançar essa meta, prosseguir. Igual Paulo, ele prosseguiu, ele não ficou parado. Ó. Ele disse, não que já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Assim como Paulo ele foi conquistado por Cristo Jesus, nós também fomos conquistados pelo Senhor. Não para nos receber só, mas sim para transmitir nessa palavra e continuar batalhando pelo reino de Cristo. Amém? Conforme o pastor estava falando, o apóstolo Paulo deixa claro aqui. A gente sabemos que nessa situação Paulo estava preso. Era uma situação difícil escrevendo uma carta. Já pensou um corredor espiritual, ele estando preso, escrevendo aqui para alegrar o povo filipense, dizendo para eles que não deve parar. Imagina, uma pessoa presa, está parado, né? Mas ele ali estava dentro dele tinha o estímulo de Cristo, tinha aquela graça emanada de Deus no coração de Paulo, de uma forma gloriosa. Paulo estava alegre mesmo estando preso, escrevendo as cartas com toda a alegria, como se ele estivesse solto. Então a prisão não era barreira para Paulo. Eu não sei até onde você está entendendo o propósito de Deus na tua vida. Veja aqui que Deus tem propósito definido em nossa vida. Deus que estabelece os propósitos. A circunstância vem na nossa vida, vem problema seríssimo. Tem coisas que vêm para nos derrubar, mas nós olhamos para Deus e vemos que Deus é maior do que tudo isso. Deus pode nos fazer sobressaltar sobre tudo isso. É tanta alegria que Paulo estava sentindo ali, mesmo em prisões, que ele demonstrava e dizia para o povo de Filipenses, dizendo, irmãos, continuai alegre, continuai firme, porque esta carreira vocês não podem parar. Vocês têm que continuar nesta jornada. As algemas não seguram. Não é a circunstância que vai nos segurar. Não é os problemas da vida que vai nos prender aqui. A nossa vida espiritual tem que estar continuamente, porque a salvação nós galgamos a cada passo que nós damos. Nós vamos esquecendo as coisas que atrás ficam e avançando sempre para o prêmio da soberana vocação em Deus. Então nós somos chamados por Deus para ser salvo. Por isso nós somos crente. Nós não somos crente para ser salvo. Nós somos salvo, nós somos crente porque nós já somos salvos. É por isso que nós adoramos a Deus. Nós servimos ao Senhor. Nós não fazemos negociação com Deus. Senhor, eu vou te adorar para receber alguma coisa, ou receber salvação. Não, eu adoro a Deus porque já tenho a salvação. Eu já tenho adquirido essa dádiva, essa bênção. E aí vou conquistando, como disse Paulo aqui. Não que eu haja alcançado, mas eu prossigo, continuo na carreira, porque ainda vou galgar o céu. Amém, amados? Amém. O segundo ponto, o cristão precisa saber lidar com o seu passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13. Devemos ter um bom relacionamento com o nosso passado, para não sucumbirmos à possibilidade de crise que alguns eventos negativos podem nos trazer. Muitos vivem presos no passado, sofrendo remorsos e culpa. Segundo Meyer, as nossas atitudes para com os fracassos do passado deve ser a seguinte, letra A. Em primeiro lugar, vamos nos lembrar deles a fim de evitar que pratiquemos o mesmo erro ou cometemos o mesmo pecado. Se o diabo colocou uma emboscada para nós em certo caminho, lembremos-nos do local para evitá-lo. Letra B.
por outro lado, devemos nos esquecer dos nossos fracassos, no sentido de recusar-nos a deixar que a lembrança nos leve ao desânimo. O fracasso do passado não deve paralisar o sucesso do futuro. Muitas pessoas sofrem hoje em dia porque não fizeram as pazes com o passado. Elas trazem cargas e lixos emocionais acumulados diante dos anos. Deve seguir o conselho do apóstolo Paulo, que é de deixar o passado para trás, seja quais foram os acontecimentos, oportunidades perdidas, perdas emocionais, culpa por ter prejudicado os outros, etc. O cristão tem que saber que a vida dele está nas mãos de Deus. E como disse o apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. O cristão não deve ficar preso às vitórias alcançadas. Frank Boldt afirma que dos enganos, equívocos e falhas com prazeres deles, nós esqueceremos. Mas também devemos nos esquecer das vitórias alcançadas. Porque, segundo o autor, estaremos constantemente repetindo a história dessas bênçãos e não olharemos para frente, nem alcançaremos as coisas mais elevadas e melhores que Deus tem para nós. Ele afirma ainda que se queremos chegar lá, avancemos para que aqui está adiante pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Filipenses 3:14. Amém. Amém. Aqui Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O que me chama a atenção nessa palavra, que Paulo mesmo, ele sofreu muito. Paulo foi açoitado, Paulo passou momentos muito difíceis, Paulo foi perseguido, aquele que era perseguidor se tornou perseguido. Então ele sofreu muito. Mas mesmo assim, ele não ficou preso. Ele não ficou preso no seu passado, ele estava sempre lutando, batalhando, esquecendo. E aqui diz assim, em primeiro lugar, vamos nos lembrar deles, a fim de evitar que pratiquemos o mesmo erro ou cometamos o mesmo pecado. Às vezes você pode até lembrar, daquele fracasso que você teve, entendeu? Mas para quê? Para que você não venha cair na mesma situação. Para que você não venha passar pela mesma situação. Se o diabo colocou uma emboscada para nós em certo caminho, lembremos-nos do local para evitá-lo. Tem gente que às vezes ele fica tão assim desapercebido que acaba caindo no mesmo erro do passado e sofrendo 2 vezes ou sofrendo mais ainda. Mas o que nós temos que fazer é igual Paulo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Quantos, irmãos, que estão presos no passado, que o diabo domina ali? É uma mágoa, é um ressentimento, é alguma coisa que lá no passado causou um grande prejuízo. Tem gente que lembrando há muitos anos, entendeu? Coisa que aconteceu lá no passado. Entendeu? Uma vez uma irmã me disse assim, pastor, eu morro, mas não perdoo fulano. Eu falei assim, misericórdia, irmã. Mas isso faz tanto tempo, já tem uns 5 anos a mais. Eu falei assim, meu Deus, tem que esquecer e prosseguir, senão você fica preso ali, o inimigo fica ali amarrando a pessoa naquela situação. E é por isso que tem gente que ele não consegue prosperar, porque ele fica paralisado pelo passado. Os fracassos do passado não devem paralisar o sucesso do futuro. Nós não podemos ficar parados no tempo. Aconteceu, vamos orar, esquecer e batalhar. Levantar a cabeça e continuar. Continuar a caminhada. Então nós aprendemos muito com Paulo, pelas atitudes dele, pela coragem, pela ousadia, que muitas vezes ele mesmo sofrendo, todos os danos que ele sofreu, ele sempre estava disposto a recomeçar. E nós temos que estar sempre recomeçando. Muitas pessoas sofrem hoje em dia, porque não fizeram as pazes com o passado. Elas trazem cargas e lixos emocionais acumulados diante anos
durante muitos anos, né, aquilo fica ali. Mas o que nós temos que fazer é procurar esquecer o passado, orar, pedir a Deus, né, e lembrar dele só para que possamos evitar cair de novo na mesma coisa. Entendeu? Mas sempre olhando para frente, dizendo, eu posso, eu vou conseguir, né, em nome de Jesus. Amados, como o pastor tem falado, olhando o passado, e a lição fala sobre esses dois lados da vida, né? Passado e também o que a gente conquistou de bom, porque de repente a gente só olha assim, o que foi ruim para mim, né? O que foi ruim para minha família, o que foi ruim no meu negócio, a minha empresa não prosperou, eu fiz alguma coisa que não funcionou. Mas aí se você tomar um posicionamento na sua vida espiritual, na sua vida material, você vai mudar esse ângulo, esse foco, né? Porque você não consegue voltar, não tem como, né? Você voltar a ser criança, eu não consigo, né? Bom seria se eu tivesse a cabeça de 50 anos com 17. Olha, seria maravilhoso. Quem sabe eu aproveitaria melhor as oportunidades que me sugeriram. Mas não volta mais. Então eu tenho que fazer os meus 17, aquele passado ali, tudo que eu aprendi no decorrer desta vida, a fazer um novo projeto, para agora, a partir dos 53 anos, fazer algo grande, algo que prospere. Não que eu vou pagar tudo aquilo, ou de repente sanar toda aquela situação. De repente eu fui bárbaro na minha vida toda. De repente você que está me assistindo fez tudo errado a vida toda. Entristeceu pai, mãe, aí durante 10, 15, 20 anos. Você não consegue recuperar esses anos. Mas pode ser melhor a partir de agora. Assim como Deus exige de você algo novo, uma mudança de atitude, de posicionamento. Porque conversão nada mais é esquecendo as coisas, deixando as coisas, que nem disse Paulo aqui, que estão para trás. Então, quando você toma essa iniciativa, porque para Deus não precisa de currículo. Uma empresa precisa, né? Você tem que ter um bom currículo, você tem que fazer uma boa faculdade, senão você não consegue um bom emprego. Mas para Deus não precisa de currículo. É o hoje, o seu propósito definido diante de Deus, faz com que a sua vida mude para o amanhã. Você se torna uma nova criatura a partir de hoje. Então você toma posicionamento diante de Deus, deixando o seu passado atrás, mas se tornando uma nova pessoa. Então é tempo de nos voltar atrás e tomar posicionamento, né? Posicionar-nos diante de Deus. Aquilo que foi bom, vamos levar. Aquilo que foi ruim, vamos deixar enterrado lá atrás, porque não vale a pena. Porque nós muitas vezes, quando estamos num carreirinho, né? Quantas vezes a gente olha um toquinho, chega a estar limpo, de tanta gente tropeçar nele, e tropeça ali, passa dias, ele fala, qualquer hora eu vou arrancar isso e tirar ele do meu caminho. Na verdade, ele continua, de repente, por anos ali, ele tropeçando sempre naquele mesmo toquinho, no mesmo lugar, de repente caindo tombos feios naquele mesmo lugar. Por quê? Porque ele não recomeçou a vida dele, não mudou a trajetória, né? Continua passando no mesmo obstáculo, no mesmo buraco, na mesma situação. Então é tempo de nos analisarmos e vermos que precisamos de posicionar diante de Deus para que nós mudamos de vida. E tem pessoas que vivem de troféus, né? Nós sabemos, quando nós olhamos no passado, quem vive de passado? Museu, né? Museu vive de passado, contando história do passado. Mas aquelas pessoas que só vivem de troféus e não procura ganhar mais, ou continua a correr mais, ou angariar mais, ou melhorar na sua vida, ele só vai ficar com aqueles troféus, vai ficar com aquele monte de troféu que vai, com o tempo, vai deteriorar. Mas é tempo de nós estarmos colisionando a cada dia. Você foi chamado para conquistar todo dia uma medalha nova, uma conquista nova, algo novo, diferente do ontem, diferente do antes de ontem, né? Deixar esse peso do passado, esse peso de monte de vitória também que você teve, que isto não vai agregar em nada na tua vida. Se você está investindo na sua renda, quem sabe na sua empresa, e está conseguindo galgar muita coisa com o seu patrimônio, maravilha, continue aí prosperando, mas lembre-se que tem que saber fazer aplicar, tem que estar inovando sempre, que senão uma hora vai chegar numa situação que você fica no descaso. Então é tempo de analisar realmente o que você está fazendo com aquelas vitórias que você já teve. Então serve de exemplo também para você angariar muito mais. Em Deus é da mesma forma. Em Jesus nós conseguimos. Se eu preguei bem hoje, se eu falei bem da palavra de Deus hoje, se eu conseguir evangelizar alguma pessoa, convencer alguém do pecado, eu fiz coisas grandes e maravilhosas. Eu estou aumentando estratégia para mim continuar nesta missão, fazendo com que as pessoas entendam o evangelho
também no amanhã, se ele nos pertencer. Então é tempo de nós prosseguirmos, continuarmos alcançando multidões para o reino de Deus. Amém? O terceiro ponto, o cristão tem um alvo. Nós olhamos aqui no início, né, da lição, ela diz que o cristão precisa saber lidar com o seu passado. E de repente agora você tem um alvo, né? Então é algo grande isso, quando nós passamos a ter um alvo em Cristo. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vós pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para você. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Filipenses 3, 14 a 16. Quem tem um alvo definido, que é Cristo, letra A, já acertou as contas com o passado. Nas coisas e eventos que poderiam ter tido feito traumatizante, também com o sucesso humano que poderia provocar vaidade, quem olha para Cristo tem uma confiança. Letra A, quem não dá lugar ao medo e nem é atormentado pelas coisas negativas do passado. Letra B, que conhece que a Deus pertence a glória pelas conquistas alcançadas. Letra B, sabe que o futuro pertence a Deus. Nós temos responsabilidade com as nossas escolhas, com as decisões que tomamos no presente. Devemos entregar seus projetos e decisões nas mãos do Eterno. Salmo 37, 5. Letra C. Alcançou a verdadeira maturidade cristã? Elienay Cabral afirma que um sentido especial, todos alcançamos a perfeição mediante a obra perfeita de Cristo no Calvário. Nesse sentido, a nossa salvação é perfeita e completa. Porém, o contexto de ensino de Paulo indica que o vocábulo perfeito refere-se à maturidade espiritual. A vida cristã tem um caráter progressivo e requer que andemos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses 3,16. As lutas que enfrentamos nos ajudam a alcançar a maturidade e caráter. Amém? Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Nós estamos, irmãos, em crescimento, estamos batalhando para um dia morar no céu, e nós temos uma história, todos nós temos uma história. Eu estou com 53 anos de idade, tivemos momento muito ruim na nossa vida, mas tivemos momentos muito bons. E com isso nós crescemos na presença do Senhor. Até conhecer Jesus mesmo. Quando eu cheguei a conhecer Jesus, já estava com 32 anos. E agora, já na presença do Senhor. Eu fiz um acerto com as contas do passado. A Bíblia disse: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então eu fiz um conserto no meu passado. Estou vivendo agora uma nova vida em Cristo. E todo o meu futuro pertence ao Senhor. E nós temos que batalhar, não deixar ficar acomodado, sempre crescendo, até nos tornarmos um cidadão maduro, perfeito, para que o nome do Senhor seja glorificado. A vida cristã tem um caráter progressivo. Isso aí é todos os dias. Nós estamos crescendo. Todos os dias nós estamos aprendendo mais. Nunca que nós podemos chegar assim e dizer: eu sei tudo. Na verdade, nós estamos aprendendo. Aprendendo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E cada vez a gente aprende mais. As lutas que enfrentamos nos ajudam a alcançar a maturidade e caráter. Ou seja, todos aqueles momentos que a gente passou de luta, de provações, isso nos ajuda. Paulo mesmo diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus,
que foram chamados segundo o seu propósito. Então, o que nós temos que estar cada vez conquistando mais, indo adiante, né? Lembrar, sim, do passado, porque a gente não pode esquecer, não tem como esquecer o passado, mas lembrar as partes boas que nós tivemos, né? E mesmo as ruins, para a gente não cair na mesma situação, e levantar a cabeça e continuar na presença do Senhor. Amém. Terceiro ponto, o cristão tem um alvo. Letra A, já acertou as contas com o passado. Letra B, sabe que o futuro pertence a Deus. Letra C, alcançou a verdadeira maturidade cristã. Amados, são a fase que o cristão alcança quando ele tem alvo, né? Porque a gente vê quando pessoas estão perdidas, mesmo aceitando Jesus, ele fica sem saber, sem ter decisões na vida dele. Por quê? Porque ele fica sem um pé dentro, um pé fora. Mas quando ele acerta o alvo que é Cristo, que Jesus se torna para ele a melhor coisa que ele encontrou no mundo, a conquista maior da vida dele. Meu pai dizia quando ele converteu, ele disse, por que eu não me converti lá atrás quando eu era mais jovem? Eu tinha deixado de cometer muitos desatinos na minha vida, tinha melhorado muito a minha situação espiritual com Deus. Então a pessoa tem a tendência de olhar no passado dele e querer voltar o tempo. Na verdade é algo grande que acontece na vida dele, uma transformação sublime, que Cristo nasce na vida dele, para que ele possa então suplantar a vida do passado e se tornar uma grande nova criatura. A alegria que invade o ser é muito grande, é um potencial que a gente não dimensiona, né? Eu começo a analisar pessoas que aceitam Jesus. Um certo irmão um dia aceitou Jesus, ele pediu um copo d'água, aí pensamos que ele ia beber a água, não, ele jogou sobre as costas dele, disse que estava pegando fogo, tudo estava mudado na vida dele. Então é algo poderoso que acontece, que muda o ser humano quando a gente encontra com Deus. Uma certa pessoa perguntou para mim, como é encontrar com Deus? Eu disse, você encontra Deus aqui onde você estiver, porque Deus está em todo lugar, Deus está em todo este universo. O salmista disse que ele está até nas profundezas do mar, no Seol, em todo canto Deus está. Então, para encontrar com Deus, é só você querer encontrar com Deus e deixar Deus entrar na tua vida e mudar o seu sentimento, a sua maneira de ser, o seu pensamento, a maneira de se projetar a sua vida e ter a esperança de um dia morar na eternidade. Que Deus abençoe-nos poderosamente e dê grande vitória em nossas vidas. Amém? A lição nossa está findando, nós fechamos o terceiro ponto, que é o alvo. O cristão tem um alvo, e a conclusão diz assim, o cristão não pode esmorecer em sua caminhada cristã, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, 2 Coríntios 4, 16. Não pode ser paralisado pela circunstância, ou se tornar alguém que teima em viver no passado. O passado é importante, nós celebramos feitos passados. Nós aprendemos com o passado, com a história. Louvamos a Deus pela experiência que hoje temos devido ao passado. O estado consumado na cruz do Calvário ainda ecoa em nossos corações, João 19:30. Mas o passado deve ser processado de maneira correta em nossa vida, em nosso presente. Traumas, desilusões e até sucesso é tudo que o mais nos impede de ter um relacionamento saudável com Jesus Cristo, deve ficar para trás. Temos um alvo, e esse alvo é Cristo. Amém? Amém. O cristão não pode esmorecer em sua caminhada cristã. Nós não podemos, irmão, desanimar. O que me chama a atenção aqui, que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, e o versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. A gente pode passar por várias tribulações, por vários processos, ser até angustiado, mas não desanimado. Não podemos esmorecer a nossa fé cristã. Aí o versículo 9 aqui, ele diz assim, perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Você pode ficar até abatido, mas não destruído. Nada vai nos destruir. Entendeu? Porque o nosso Deus, ele é bem maior. Então, por isso que ele fala assim, que nós não podemos esmorecer na nossa caminhada cristã. Temos que permanecer firme, lutando, né?
não pode ser paralisado pela circunstância, ou se tornar alguém que teima em viver do passado. Por isso, o que eu tenho a dizer para os irmãos, que mesmo você passando por esse momento difícil, não fique desanimado não, levanta a tua cabeça, vai orar, vai buscar a presença de Deus, que com certeza você vai vencer. Em Cristo nós somos mais do que vencedor. Aqui na prática diz assim, ó, o item 1. Não desista diante das dificuldades e dos imprevistos. Jesus não desistiu da vontade de Deus por nós e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Então Jesus, ele não desistiu, ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Às vezes a gente vê pessoas desistindo por bobeira. Qualquer coisa já está desistindo, está desanimando, já está abandonando a fé. O item 2 diz assim, existem pessoas que ficam murmurando eternamente, insatisfeitas e nunca conseguem avançar em sua vida espiritual. Não devemos ser uma delas. Nós não podemos ser uma pessoa que vive murmurando o tempo todo. Tem gente que é uma vida de murmuração. Será que ele não sabe que tudo na vida faz parte do seu crescimento espiritual? Às vezes é Deus moldando, é Deus trabalhando no seu caráter. Às vezes a pessoa entra em dificuldade e ela sofre porque ela não vigiou, aí já começa a murmurar. O item 3 diz assim, você conhece alguém que vive no passado? Tem muita gente vivendo no passado. Ele está aqui hoje, no ano de 2020, mas a mente dele parece que está a voltar lá no ano de 2000 ainda. Vive lá preso no passado. Por isso que a gente tem que meditar na palavra de Deus e aprender uma coisa. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Então, irmãos, estamos aqui finalizando, essa aula maravilhosa, juntamente com o presbítero Renato Trizotti, a Gleice está ali acompanhando, o Renato aí dando toda a assistência, e nós vamos estar orando. Eu tenho certeza que você que vai estar assistindo, acompanhando através do YouTube, você vai aprender bastante com essa palavra, porque essa palavra falou fortemente no meu coração, no coração do irmão, e aí vai falar no teu coração. Amém? Então vamos estar orando, já agradecendo a Deus por esse momento, por Deus ter nos dado o privilégio de hoje termos a internet aí para anunciar, para ensinar. Tenho certeza que várias pessoas serão alcançadas, não só no Brasil, mas no mundo todo. As pessoas vão poder aprender com essa palavra. Uma palavra muito boa, uma aula muito boa, prosseguindo em direção ao alvo. Nós vamos conquistando tudo no nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Deus, agradecemos por esse momento especial, por estar aqui meditando, Pai, nessa lição tão maravilhosa, aprendendo com teu servo, o apóstolo Paulo, meu Deus, numa carta que ele escreveu aos Filipenses, que nós temos que ser alegre, mesmo passando um momento difícil, momento de tribulação, mas nós sabemos que a vitória é certa no nome de Jesus. Continua conosco, Pai, abençoa os irmãos, meu Deus, que estarão assistindo esta aula, abençoa todos os amigos, Pai querido, abençoa cidade de Cerejeira, abençoa o Brasil, abençoa este mundo, Pai. Muito obrigado, Senhor meu Deus, continua conosco, abençoa o Renato Trizotti, Pai querido Renato Novaes, a Gleice, Pai, e todos os irmãos, meu Deus, da Igreja Metodista Wesleyana, as demais igrejas, os pastores, colocamos nas tuas mãos. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, é que nós pedimos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.